O São Paulo estava melhor, teve perto de fazer o segundo gol, o goleiro Lucas Perry, São Paulo, né? Fez duas defesas, a primeira delas até a queima-roupa, defesa difícil. O Botafogo já não criava numa situação de tanto perigo assim há algum tempo, de repente, bola cruzada, gol de cabeça do Eduardo, e o Botafogo venceu o jogo por 2-1, gol já aos 43 minutos do segundo tempo, e o Botafogo praticamente tocou a bola, São Paulo tentando alguma coisa, o Calera ele lutando, tentando levar o time ao ataque, mas acho que além de tudo, assim, quando o São Paulo consegue fazer um jogo minimamente aceitável, falta um pouco de sorte, um pouco de confiança, parece que um time de autoestima baixa, né? E que quando tem a chance de liquidar ou de pelo menos passar à frente do placar, não consegue, né? E aí estreia com derrota, isso se soma evidentemente a pífia partida contra o Ituano na Copa do Brasil, a eliminação para o Água Santa na despedida do Campeonato Paulista, então você tem uma sequência aí, que São Paulo empatou um jogo e foi eliminado nos pênaltis, empatou outro jogo com sabor de derrota e hoje perde. Então, uma sequência de decepções para o torcedor, o que é uma rotina para o São Paulino já há algum tempo. Boa noite, José Manuel de Barros, que narrou pela Jovem Pan essa derrota do São Paulo, e eu notava na sua narração uma expectativa de uma melhoria no nível do jogo, do primeiro para o segundo tempo. Parece que vieram mais oportunidades, mas não sei se o nível subiu tanto. Foi justa a vitória do Botafogo? Pela oportunidade aproveitada, mas por desempenho não. Assim, são duas equipes bem limitadas, bem fracas. Antes da bola rolar nesse Campeonato Brasileiro, eu colocava São Paulo e Botafogo dentre as equipes tradicionais que teriam algum problema nesse campeonato, se não melhorassem muito. Em cima daquilo que a gente viu nesses primeiros meses, a expectativa que eu vi era que São Paulo e Botafogo se somavam a outros, a Cruzeiro, ao Vasco da Gama e ao Santos Futebol Clube, para citar esses times mais tradicionais que teriam problemas e provavelmente iriam brigar mais contra o rebaixamento do que, por exemplo, por vaga para Libertadores da América. Não que seja impossível, porque o Campeonato Brasileiro é tão longo, né? E você pode ir fazendo arranjos durante a temporada, acertando o time, contratando jogadores, uma peça ou outra, que possa fazer uma certa diferença na organização da equipe. E comprovou a minha expectativa. Dois times fracos e que, por enquanto, vão brigar realmente, num primeiro momento, contra rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu vi até um confronto direto, nesse ponto de vista, hoje, entre Botafogo e São Paulo, e deu Botafogo. Botafogo começou melhor, marcando lá na frente, estreando o gramado diferente ali, né? Um gramado artificial, né? A grama sintética. São Paulo tem dificuldade quando joga no campo do Palmeiras mas não pareceu que foi isso que dificultou o jogo do São Paulo. Parece que cai mais na limitação técnica mesmo da equipe, dentre outros problemas, né? São Paulo começou muito bem, depois São Paulo equilibrou e levou o jogo no primeiro tempo equilibrado. O resultado do primeiro tempo de empate foi justo, foi o correto. Segundo tempo, São Paulo acho que jogou num todo melhor do que o Botafogo. Teve mais oportunidades, parou no Lucas Perry, ou na falta de alguém para matar o jogo. E o Botafogo meio que na sorte, né? A gente costuma dizer, né, Mauro? Sempre acontece com o Botafogo, né? Mas pro mal, pro bem é difícil, né? Hoje foi pro bem, né? Agora sempre acontece com o São Paulo. Botafogo, né? Agora sempre acontece com o São Paulo. E o Botafogo achou um gol ali no final para ganhar, para fazer 3 pontos. E nessa briga ali, para não brigar todo o tempo ali nas posições mais embaixo, contra o rebaixamento, importantíssimo o resultado. Para mim é meio que um confronto direto entre equipes que eu não aposto muito nesse Campeonato Brasileiro. Bruno Prado, São Paulo teve 66% de posse de bola contra 34% do Botafogo. Teve mais passes, mais acertos de passes, 90% contra 78% do Botafogo e fazendo mais passes corretos, 266 contra 112, mesmo número de finalizações, mas o São Paulo finalizou mais vezes contra a meta do time do Botafogo do que o contrário. E impede o jogo. E aí? Os números aí mostram, né, um pouco do que foi o jogo. O momento ruim do São Paulo foi no início, né? Os primeiros 10 minutos ali foram bem ruins, o São Paulo pressionado pelo Botafogo, errando muito na saída de bola, tomou o gol aos 3 minutos e o Botafogo teve até a chance de fazer um segundo, mas depois o São Paulo teve um certo controle do jogo, ficou mais com a bola, sofre bastante para criar oportunidades, né? Teve aquele momento realmente no segundo tempo em que teve 2 ótimas chances, uma com o Caio Paulista, uma outra com o Marcos Paulo, que aí o Lucas Perry defendeu. Mas o São Paulo é um time que tem muita força física, falta
um pouco mais de talento, um refino técnico, um ou dois jogadores de uma melhor qualidade. É um time muito brigador, muito lutador, muito físico. Então é um time que tem um perfil de dificultar jogos para equipes... Mental, né? Muito fraco. O São Paulo, ele tem personalidade em algum momento do jogo, depois perde essa personalidade no meio do próprio jogo. E aí o São Paulo tem já no meio de semana o jogo contra esse Puerto Cabello, que teoricamente é um jogo tranquilo, depois de ganhar contra o Tigre lá na Argentina. Será que o São Paulo já tão cedo já tem que começar a caminhar, pensar mais em Sul-Americana do que pensar em alguma coisa melhor no Campeonato Brasileiro? É muito cedo para falar isso? Ou pelo bom resultado, pela boa estreia com a Sul-Americana, talvez seja aí o caminho para o São Paulo até ganhar mais moral, para ficar mais fortalecido? Acho que tem que pensar muito em somar ponto no Brasileiro. Até se der para levar a Sul-Americana rodando um pouco mais, é melhor, igual fez o ano passado. E quando começou a colocar time titular em todas as competições, sofreu no Brasileiro. Acho que primeiro tem que dar uma priorizada no Brasileiro para somar ponto para o mata-mata. O São Paulo pode passar sufoco em termos de rebaixamento? Eu não acho. Se fosse fazer numa aposta, eu não colocaria entre os rebaixados, mas pode ter esse sufoco. Pode acontecer, principalmente se for levando as 3 competições, né? Não tem elenco para jogar as 3. O Rogério falou ano passado que o São Paulo teria problemas no Brasileiro, era uma preocupação, e que esse ano poderia ser pior ainda. Eu acho que tem que primeiro, acho que o brasileiro ele tem que ser uma prioridade nesse início aí, para não correr o perigo, né? Acho que não dá para deixar o brasileiro de lado, não. E o Botafogo, Mauro? O Luiz Castro, é isso? Vai conseguir tirar mais alguma coisa? O que você pode dizer? O Luiz Castro deu uma boa respirada hoje, né? Vai dormir uma noite tranquila que ele não deve ter há muito tempo. Ele está sendo muito questionado e acho que os questionamentos lá dos torcedores do Botafogo são pertinentes. O Botafogo não foi nem se classificou entre os 4 do Campeonato Carioca. Quem se classificou foi o Volta Redonda. Não foi eliminado pelo Sergipe na Copa do Brasil, numa polêmica danada, um jogo que a arbitragem deu acréscimos até o Botafogo fazer o gol, com aquele jogo que o presidente entrou em campo para bater no juiz, aquela confusão toda. Mas para você ver o nível da partida, não foi eliminado por um tris, né? Escapou por muito pouco. Depois da goleada e tal, mas ali a coisa se complicou bastante. E aí consegue hoje uma vitória em casa, e bem o estilo Botafogo do Luiz Castro. Os melhores momentos do Botafogo no ano passado foram fora de casa, mas jogando assim, com menos posse de bola, e hoje os 2 gols de cabeça, né? Aí vai a virtude do Botafogo, conseguiu 2 jogadas, uma no começo do jogo, uma no finalzinho, para vencer a partida, e o São Paulo tomou 2 gols de cabeça, né? De novo. E ambos com o adversário cabeceando muito à vontade, tanto o Tiquinho quanto o Eduardo cabecearam com liberdade, assim. Tem um jogador disputando, mas tá do lado ali. Um cara cabeceia sem ter que fazer muito esforço, né? Pior um pouco por ter 3 zagueiros, né? Exato. Então aí entra um defeito grave do São Paulo e uma virtude que o Botafogo apresentou. E acho que o importante do Botafogo é vencer em casa, né? Porque o ano passado o time só não foi a Libertadores, porque a campanha fora de casa foi sempre uma das melhores, sempre a segunda, a terceira melhor campanha, a partir de um determinado momento, né? Mas em casa ela era uma das piores. O time perdeu vários jogos em casa para times rebaixados e conseguiu hoje vencer em casa, nesse gramado artificial que foi colocado para que possa acontecer shows, eventos. Já teve agora show recentemente lá. Eles fizeram essa mudança justamente para isso, para tentar também usar o estádio para eventos além do futebol. Então temos 3 gramados agora desse tipo no futebol brasileiro, né? O Palmeiras, o Atlético, que foi o pioneiro, o Atlético Paranaense, e agora o Botafogo. Eu acho que vai ter mais gente partindo para isso aí. Na Premier League é proibido de passagem. Proibido, né? Não pode. Na Inglaterra é permitido em outras divisões, mas na Premier League só a grama natural. Perfeito. Como nós estamos falando, é primeira rodada, mas a gente não pode esquecer que a primeira rodada ela vale os mesmos 3 pontos da 38ª. O São Paulo tem o próximo adversário, é o América, no Morumbi. Sábado. Depois, no meio disso tem aquela Sul-Americana que a gente já falou, contra um time teoricamente que deve ser batido facilmente. Deu em casa pro Tolima, o Puerto Cabello. Puerto Cabello. E o São Paulo ganhou do Tigres. O América hoje perdeu do Fluminense de uma maneira, um vareio. No segundo tempo foi um passeio que o Fluminense deu no time do América. E o América tá mais ou menos nesse bolo aí dos que tá entre uma brechinha, uma perninha numa Libertadores, mas também se vacilar pode entrar num grupo perigoso de rebaixamento. 2 derrotas no começo pro América poderiam significar aquela coisa de moral. Se você começa bem, você vai subindo de produção. Se você perde em casa 3-0 e perde de novo, fica complicado. Então tá aí, galera. Disse a vocês, né, que essa temporada é lutar pelos 45 pontos.
Porque perdemos um confronto direto. Sábado que vem vai ter outro contra o América. Se perder o outro, já era. Já começa brigando para não cair mesmo. E a situação é desesperadora, né? Não sei a opinião de vocês. Se inscreve no canal, deixa o likezão, comenta a opinião de vocês. A situação do São Paulo é desesperadora. É a primeira vez que a gente pode jogar a Série B. Lamentável. Não tem nem o que falar muito, galera. Agora é torcer pra sábado ganhar. Terça também. Não tô nem ligando pra Sul-Americana. Meta os 45 pontos. Valeu? Se inscreve no canal, deixa o like. Todos que querem ter pra Jovem Pan Esportes aí. Link na descrição, galera. Valeu, tamo junto.